Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lopo e na aula de hoje, na nível de segunda série, vamos comentar um pouco sobre os pré-socráticos, ou seja, aqueles também reconhecidos como monistas, né? Por buscarem ou por afirmarem que o princípio de todas as coisas são únicos, faz parte da unicidade, por mais que discordem com relação ao princípio, ao elemento, ok? Então, os primeiros filósofos, eles sim foram chamados pela necessidade de classificar a filosofia na sua própria historicidade, já que no decorrer do tempo surgiu muitas correntes de pensamento. Então, para fazer uma classificação, os historiadores da filosofia abordaram e foram denominando o que a partir da mitologia, né? A partir da mitologia vem os pré-socráticos por estarem uma fase anterior à antropológica, né? Aquela vivenciada por Sócrates. Okay? Então, esses primeiros pensadores, os pré-socráticos, por buscarem o princípio de todas as coisas e por afirmarem que são únicos, são também chamados de monistas. Os pluralistas, por sua vez, afirmam a junção ou conjunto de vários elementos como responsável de todas as coisas. Isso nós veremos noutra aula. Tales de Mileto é apontado pela história, principalmente por Pitágoras, como sendo o primeiro pensador ocidental, ou seja, por ele afirmar que a água é o princípio de todas as coisas, certo? E nós percebemos que através dessa máxima dele aqui, todas as coisas estão cheias de deuses, a água é o princípio de tudo. Ele não está de forma alguma negando suas crenças divinas, né? Ele se afasta um pouco da mitologia com um discurso poético, mas continua acreditando nos deuses, né? De até então, ok? Então, Tales de Mileto chegou a essa conclusão por perceber a existência da água abaixo de nós, sobre nós, diante de todos nós, como seiva em todas as plantas, né? Então, a água ele reconheceu como um elemento único e princípio de tudo que existe. Anaximandro, também de Mileto, ele ele não denominou o princípio de tudo. Ele o chamou de apeiro, ou seja, ele reconheceu que o princípio de todas as coisas é o indeterminado, é aquilo que é infinito. Podemos até acreditar que isso que ele apontou seja o Deus no qual nós acreditamos, né? Então, a arqué grega é a denominação ou é o conceito de todos esses princípios, seja água, ar, fogo, terra, seja qual for o elemento, né? O grego chama de arqué. E arqué, para Anaximandro, é o apeiro, é aquilo que é infinito, é aquilo que é a massa geradora de todos os seres que existem. Por sua vez, Anaximenes aponta o ar como elemento principal, ou seja, como princípio arqué de tudo que existe, né? E ele fala em sua máxima aqui, né? E assim como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, da mesma maneira o vento envolve todo mundo. Ou seja, ele faz uma associação entre o ar que respiramos e o vento que circula entre todos os seres, né? Assim, ele conclui que o ar é o princípio de todas as coisas. E ele tenta conciliar Tales e Anaximandro, ao afirmar que é físico, o ar, nós sentimos, e é indeterminado, como o apeiro do Anaximandro, né? Ou seja, o ar do Anaximenes, ele é muito idêntico à água do Tales.
Da mesma forma como algo que não conseguimos definir. A gente sente, mas não consegue definir empiricamente, pegando, né? Então assim, tem um pouco metafísico. Mas não é metafísico porque nós sentimos, não é isso? E assim ele conclui que o ar é aquilo que nos dá ânimo, é a alma que significa que nos dá vida. E quando perdemos, lógico, estamos dizendo ser o que apenas o que? Um corpo sem vida, sem ânimo, sem ar. O Heráclito está falando, tinha afirmado o fluir das coisas, mas esse fluir das coisas não leva você a deixar de ser o que ele é. Nasce, cresce, envelhece, morre. Mas você, por exemplo, o humano jamais vai ser uma árvore ou vice-versa, né? No seu fluir, ele continua sendo o que ele é. E Pitágoras, por sua vez, vem apontar a unicidade, né? O número, como uma lei universal, né? Unidade que é a lei de Deus. Ou seja, tudo que existe é único, é um. Não existe mais de uma coisa no universo. Pode até parecer, pode até ter substâncias parecidas, mas não são iguais, né? E é esse mesmo Pitágoras quem denominou Tales de Mileto como principal ou como primeiro filósofo do Ocidente, né? Então Pitágoras, além de reconhecer Pitágoras como primeiro filósofo, ele também, nesse reconhecimento, ele constrói, por sua vez, a própria palavra filosofia. Filos, amizade, sofia, conhecimento. Então, a conclusão que nós temos é que filósofo é aquele que ama o conhecimento, aquele que busca compreender a razão de ser, é o pensamento pitagórico. Beleza? Bom, concluímos com o reconhecimento da importância do pensamento filosófico, desde o monismo até o mais atualizado, até o caminho mais percorrido dentro da própria ciência, né? Tudo parte de, primeiro de um questionamento sobre alguma coisa, a razão de ser de alguma coisa. O monismo ontológico se refere a um pensamento que afirma que tudo que existe está formado por um só elemento. Então, a ontologia é um discurso sobre a origem de um ser. Só que esse ser, ele tem um princípio único, né? Para os primeiros, né, que fazem parte da primeira corrente de pensamento. Como já afirmamos na introdução, vai surgir outra corrente que vai juntar muitos elementos. Beleza? Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.